Sinais de prescrição específica. Os sinais de prescrição específica transmitem aos utentes a imposição ou proibição de determinados comportamentos e abrangem: seleção de vias, afetação de vias, sinais de zonas. Os sinais de seleção e de afetação de vias devem ter cor de fundo correspondente à rede viária em questão colocados. Cores. À rede fundamental, constituída por itinerários principais, correspondem a cor verde. Às autoestrada ou vias equiparadas, qualquer que seja a rede em que integrem, corresponde a cor azul. As restantes vias públicas correspondem a cor branca. Seleção de vias. E 1. Destino sobre o itinerário. Indicação das vias de trânsito que devem ser utilizados pelos veículos que vão seguir os destinos indicados no sinal. Nota: este sinal apenas pode ser utilizado por cima da via, devendo a vertical definida pela ponta em relação à via que nele figurar estar centrada em relação à via de trânsito que afeta. E 2. Destinos de saída. Indicação do início de uma via de trânsito destinada aos veículos que vão utilizar uma saída. Nota: este sinal apenas pode ser utilizado por cima da berma, no início da via de saída. E 3. Sinal de seleção lateral. Indicação das vias de trânsito que devem ser utilizadas pelos veículos que vão seguir os destinos indicados no sinal. Nota: este sinal só pode ser utilizado quando existam duas filas de trânsito no mesmo sentido. Sinais de afetação de vias. F1. Aplicação de prescrição a via de trânsito. Indicação da aplicação de prescrição a uma ou várias vias de trânsito, devendo o sinal ser representado sobre a seta indicativa da via a que se aplica. Observação: este sinal pode ser utilizado, designadamente, para indicar os limites mínimos e máximos de velocidade aplicáveis nas diferentes vias de trânsito, bem como a proibição do trânsito a determinados veículos e, ainda, as vias de portagem exclusivas para os utentes que utilizem determinados meios de pagamento. F1b. Aplicação de prescrição a via de trânsito. Indicação da aplicação de prescrição a uma ou várias vias de trânsito, devendo o sinal ser representado sobre a seta indicativa da via que se aplica. Observação: este sinal pode ser utilizado, designadamente, para indicar os limites mínimos e máximos de velocidade aplicáveis nas diferentes vias de trânsito, bem como a proibição do trânsito a determinados veículos e, ainda, as vias de portagem exclusivas para os utentes que utilizem determinados meios de pagamento. F1c. Aplicação de prescrição a via de trânsito. Indicação da aplicação de prescrição a uma ou várias vias de trânsito, devendo o sinal ser representado sobre a seta indicativa da via que se aplica. Observação: este sinal pode ser utilizado, designadamente, para indicar os limites mínimos e máximos de velocidade aplicáveis nas diferentes vias de trânsito, bem como a proibição do trânsito a determinados veículos e, ainda, as vias de portagem exclusivas para os utentes que utilizem determinados meios de pagamento. Zona. Os sinais de zona só podem ser utilizados dentro das localidades. Na parte inferior dos sinais de zona podem figurar informações úteis sobre as restrições, proibições ou obrigações a respeitar. O sinal de zona deve ser colocado em todos os acessos à área que se pretende ordenar, devendo todas as saídas, com exceção da zona de trânsito proibido, ser sinalizadas com os respectivos sinal de fim de zona, o qual pode ser posto do lado esquerdo da via. G1. Zona de estacionamento autorizado. Indicação de entrada numa zona em que o estacionamento é autorizado. G2. Zona de estacionamento proibido. Indicação de entrada numa zona em que o estacionamento é proibido. G2b. Zona de estacionamento proibido. Indicação de entrada numa zona em que o estacionamento é proibido. G3. Zona de paragem e estacionamento proibidos. Indicação de entrada numa zona em que a paragem e o estacionamento são proibidos. G4. Zona de velocidade limitada. Indicação de entrada numa zona em que a velocidade máxima é esta limitada indicada no sinal. G5. Zona de trânsito proibido. Indicação de entrada numa zona em que o trânsito é proibido a todos ou apenas aos veículos representados no sinal. G5b. Zona de trânsito proibido. Indicação de entrada numa zona em que o trânsito é proibido a todos ou apenas aos veículos representados no sinal. G5c. Zona de emissões reduzidas, ZER. Indicação de entrada numa zona onde é proibido o trânsito de veículos cujas emissões são superiores a um nível definido em painel adicional. G6. Fim de zona de estacionamento autorizado. Indicação de que terminou a zona em que o estacionamento era autorizado. G7. Fim de zona de paragem e estacionamento proibidos. Indicação de que terminou a zona em que a paragem e o estacionamento eram proibidos. G7b. Fim de zona de paragem e estacionamento proibidos. Indicação de que terminou a zona em que a paragem e o estacionamento eram proibidos. G8. Fim de zona de velocidade limitada. Indicação de que terminou a limitação de velocidade imposta pelo sinal G4. G9. Fim de todas as proibições impostas na zona. Indicação de que terminaram todas as proibições anteriormente impostas na zona. G10. Fim de zona de 30 km/h. Indicação de que terminou a zona 30 km/h. G11. Fim de zona de emissões reduzidas, ZER. Indicação de que terminou a zona de emissões reduzidas.